Vamos falar da função quadrática. A função quadrática é representada por f de x é igual a x2 mais bx mais c. E esse f de x também pode ser representado por y. Nesta função, temos aqui os coeficientes a, b e c, sendo que o a nunca pode ser zero, porque se ele for zero, ele vai anular a incógnita x elevado ao quadrado, que é o que caracteriza a função, como o nome diz, quadrática, ou seja, o x que está elevado ao quadrado, que é o único termo aqui que precisa existir. Essa função é representada por parábolas, que elas podem ter a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo, dependendo do coeficiente a. Se a for maior que zero, ela está voltada para cima. Temos aqui um exemplo, o eixo y e o eixo x, né? E uma parábola. Essa parábola ela corta o eixo x em dois pontos, que a gente chama de x1 e x2. Ela possui um vértice. Esse vértice aqui também ele é posicionado em coordenadas, né? Onde nós temos o x referente ao ponto do vértice e também ao y que é correspondente àquele ponto do vértice. Bem, vamos aqui encontrar duas informações. Quais são as raízes e quais são os vértices de uma determinada função quadrática. Aqui tem um exemplo da função quadrática. E aqui em cima, à esquerda, colocamos aqui a maneira como se descobre as raízes, ou as respostas, ou as possíveis soluções da equação. Numa equação quadrática, nós temos aqui duas soluções, sempre, x1 e x2. E também vamos calcular aqui o vértice da parábola, porque quando se fala de função quadrática, temos que relacionar sempre a uma parábola. Adotando aqui o exemplo da função f de x menos x elevado ao quadrado mais 4x menos 3, a gente pode observar o seguinte, que nessa função aqui, o coeficiente a é negativo, portanto, a parábola ela tem a concavidade voltada para baixo. E quando a concavidade é voltada para baixo, o vértice está em cima, a gente pode analisar esse comportamento como o ponto máximo, maximização. Se fosse ao contrário, a gente teria aí o ponto mínimo, né, que é o caso aqui desse primeiro exemplo que a gente mostrou. Bem, então vamos lá, vamos calcular primeiramente aqui as raízes. Para não se confundir, é sempre importante ir registrando qual é o valor dos coeficientes. O coeficiente A, no caso dessa função, é menos 1, o B é mais 4 e o C é menos 3. Primeiramente, aqui calcula-se o delta. Né? Relembrando, o delta é B2 menos 4AC, e o delta, então, vai dar 4. Bem, para calcular aqui, então, as raízes, é necessário aplicar aquela fórmula para descobrir as raízes, menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. E aí se encontra duas raízes, o 3 e o 2. Então, o que se representa o 3 e o 2? São os pontos pelos quais a parábola cruza o eixo do x. Então, vocês podem observar que o 3 é um ponto e o 1 é o ponto. As raízes são 3 e 1, tá? E o vértice é onde temos aqui o máximo, o ponto máximo da parábola. Esse vértice é calculado por duas fórmulas, menos b sobre 2a, que é o x do vértice, e a coordenada y do vértice é menos delta sobre 4a. Substituindo aqui nas fórmulas, achamos os vértices x igual a 2. Então, esse ponto 2 aqui, e esse ponto 1 aqui do eixo dos y formam o vértice da parábola. Essa função quadrática também é conhecida como função de segundo grau. Tá? E como aplicação da parábola, nós temos as antenas, né? A trajetória das ondas eletromagnéticas das antenas, também a trajetória dos fluxos de luz, de feixes de luz, dos faróis dos veículos, a trajetória, por exemplo, de uma bola de basquete arremessada para uma rede, e também com respeito às situações de identificação do valor máximo da receita, o lucro das empresas.
Então, a parábola é muito importante e ela vem de funções de segundo grau, né? Onde o x é elevado ao quadrado.